A verdadeira fé e a falsa fé. Como se adquire a fé? A gente já nasce com fé? Não. A fé vem pelo ouvir. E tudo que a gente ouve, aquilo imprime na mente e acaba criando fé. A fé verdadeira, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé falsa, ela surge quando a gente começa a ouvir palavras de homens. Em vão, lá em Mateus 15, 9, diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. As pessoas começam a ensinar coisas erradas e as pessoas começam a acreditar naquilo, e a fé da pessoa crê naquelas coisas. Porque a nossa mente, ela não seleciona as coisas para crer. Ela crê naquilo que a gente escuta, que a gente ouve, que a gente fala. E a fé falsa, ela vem pelo que a gente ouve também. Ouve palavras de homens. Não precisa ter fé para iniciar uma carreira espiritual. Se uma pessoa quiser seguir o Senhor Jesus, basta ele ter fome e sede de justiça. Já é o suficiente para ele ter aquela vontade de servir o Senhor. Quando a gente começa a servir o Senhor, querer servir o Senhor, aí a gente já vai adquirir uma Bíblia e já vai começar a estudar a vida do Senhor Jesus. Vai estudar a vida do nosso Deus, o Pai do Senhor Jesus. Aí a fé começa a partir desse momento, a fé verdadeira. E quanto mais a gente tem comunhão com a palavra de Deus, mais fé essas pessoas adquirem. E quanto menos comunhão a gente tiver com a palavra, menos fé. A ponto das pessoas abandonar a Bíblia e não ter fé de forma nenhuma. Então é muito perigoso. Ninguém consegue acreditar em uma coisa se não ouviu falar daquilo. Primeira coisa, nós temos que ouvir falar para depois a gente acreditar ou não acreditar. Como surge a fé falsa? A fé falsa surge pelos ensinamentos de homens. Então nós vemos aí, né? A Bíblia fala muito sobre a fé falsa. Vamos citar um exemplo de uma fé falsa. É a Trindade, a doutrina de que existe Deus, além de Deus Pai, existe Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma fé que a pessoa não tem fundamento nenhum nas Escrituras Sagradas. É uma fé falsa. E a fé verdadeira num Deus único é uma fé verdadeira, por quê? Porque ela se encontra nas Escrituras Sagradas. Você vai lá no primeiro mandamento, está escrito: não terás outros deuses diante de mim. E a gente vê aí que esse mandamento foi escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. É um mandamento que nós possamos confiar nele, porque vem da Bíblia. Então, para nós ter uma fé verdadeira, é fácil saber. Se a nossa fé for baseada na Bíblia Sagrada, no assim diz o Senhor, no está escrito, você pode saber que a nossa fé é verdadeira. Agora, se tem algum argumento ali que não está na Bíblia, é porque a fé é falsa. Vamos falar sobre a Trindade. Está escrito Trindade na Bíblia? Não. A Bíblia fala de três Deus, três em um? Também não fala de três em um. A Bíblia só fala de um Deus, ainda fala quem Ele é. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um conjunto de três em um. Três em um, mas essa não é a verdadeira fé, é fé mentirosa. Foi os demônios que inventaram essa fé, usando pessoas para ensinar isso aí. Agora, quando nós falamos da palavra do Senhor, a Bíblia, aí é fé verdadeira. Por que essa fé trinitariana, essa doutrina trinitariana entrou nas igrejas aí, adventistas da Grande, da Reforma? Porque em vez deles acreditarem na Bíblia,
em vez de colocar a Bíblia acima de tudo, eles foram colocar essa doutrina da Trindade, que não tem procedência nenhuma da Bíblia, e essa doutrina foi e entrou na mente dessas pessoas. E as pessoas estão aí pensando que está adorando um único Deus, mas na realidade estão adorando demônios, porque não existe mais de um Deus. Quem adora mais de um Deus está adorando demônios.